Olá, boa noite a todas as pessoas que já estão chegando aqui no nosso webinar tão especial de hoje. Eu sou a Priscila Gonçalves, diretora do Educa Digital, e hoje, com muita alegria, nós teremos um webinar com a Juliana Oliveira, pesquisadora do CELAC USP, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos em Comunicação e Cultura, que vai apresentar aqui a sua pesquisa de doutorado. E temos também a presença ilustríssima da professora Isabel Petralha, professora da Universidade Metodista e cofundadora do Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin, que ela vai poder falar para a gente, contar um pouquinho mais aqui, que vai ser a debatedora. A Isabel é uma das maiores especialistas em pensamento complexo e educação, e nós vamos ter um debate muito bacana hoje aqui. Então, Juliana, eu queria te chamar, porque assim você já complementa essa apresentação, fala um pouquinho de você. Olá, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né, na presença da professora Isabel, que esteve na minha banca de qualificação, na minha defesa de doutorado e trouxe assim inestimáveis contribuições para esse trabalho, né? Agradeço muito o convite da Priscila, é sempre um prazer retomar esse trabalho que eu fiz com muita dedicação, foi muito importante na minha trajetória. E agradecer também a presença de todos que estão aqui acompanhando essa conversa de hoje. Acho que a gente já pode começar, então, né, com a apresentação. Vou colocar aqui a apresentação. Bom, então vamos lá, né? Então, olá, sou Juliana, professora do CELAC, e venho hoje discutir uma pequena parte de um trabalho que eu desenvolvi de doutorado entre 2015 e 2019 na Faculdade de Educação, sob orientação do professor Rogério de Almeida e a professora Isabelle Chvikovski da Universidade Grenoble-Alpes. É um período, né, onde eu fiz um período de pesquisa. E, bom, eu vou falar brevemente, né, de qual o meu lugar de fala, de onde eu venho. Eu sou formada em Ciências Biológicas, sou formada em Letras, depois fiz meu mestrado e meu doutorado na Faculdade de Educação. Atualmente eu sou docente no CELAC, na ECA, e sou pesquisadora no grupo Representações, Imaginário e Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Lá eu tenho um grupo de estudos, coordeno um grupo de estudos sobre imaginários da tecnologia, que vem trazendo algumas problematizações e algumas reflexões sobre essa utilização das tecnologias digamos assim, por um outro ponto de vista, sobre um outro ângulo. E depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar um pouquinho sobre esses desdobramentos. Então, já deixo aqui o meu contato, depois, se alguém quiser continuar essa conversa, precisar de algum material, só mandar um e-mail para mim, e aí a gente pode, né, estender essa reflexão de hoje aí por outros meios. Então, deixo já de início a referência da minha tese, né, que é a base de tudo que eu falarei hoje, que é a vida das máquinas, o imaginário dos autômatos em um método Edgar Morin. Facilmente vocês encontram esse trabalho no Google, ou então se vocês apontarem para esse QR Code também, vocês já vão ser direcionados diretamente para a página, né, onde está esse trabalho. E hoje, então, eu vou falar, fiz um pequeno recorte dessa tese. A Priscila, né, entrou em contato comigo depois que eu apresentei, fiz também uma reflexão sobre o meu trabalho no Centro de Formação e Pesquisa do SESC. Então, hoje, o que nós vamos ter é, digamos assim, uma reorganização a partir desses interesses principais da Priscila, que é sobre a relação recursiva entre humanos e máquinas. Acho que um ponto importante para a gente começar a conversa de hoje é pensar um pouco por que, né, falar de máquinas em Edgar Morin. Não é algo tão, digamos assim, comum pensar e associar o Edgar Morin às máquinas. Geralmente a gente pensa, obviamente, em complexidade, a gente pensa em interdisciplinaridade, mas não necessariamente de máquinas, né?
fala, puxa, mas o que realmente há de importância de máquinas, sobre as máquinas na obra do Edgar Morin? Eu digo para vocês, né, que a máquina, ela corresponde ao primeiro nível de articulação dos saberes complexos, ela serve como uma espécie de conceito que atravessa os diferentes sistemas que o Edgar Morin discute na obra, principalmente no Método. Ele faz um trabalho de reposicionamento conceitual sobre as máquinas. Então, digamos assim, o conceito, a definição de máquinas do Edgar Morin é muito específica, muito particular e merece atenção, porque justamente com esse reposicionamento ele nos abre todo um universo novo de visão, de compreensão e de imaginário das máquinas. E, ao fazer isso, ele acaba retomando, digamos assim, a história das técnicas, né? Ele reconstitui um panorama filosófico histórico sobre as máquinas. Então, para quem gosta, quem se interessa por esse assunto, a obra O Método acaba sendo até, inclusive, um livro introdutório, né, sobre esse percurso, essa história das máquinas ao longo do tempo. Então, a gente vê que, embora pareça um assunto um pouco menos comentado, a máquina, de fato, ela tem uma importância capital na obra, principalmente no Método de Edgar Morin. Bom, aí o trabalho que eu gostaria de fazer hoje com vocês né, seguindo as orientações do Edgar Morin, é que para a gente pensar nesse conceito de máquina hoje, a gente vai precisar sair daquele lugar comum, daquele senso comum que a gente tem sobre máquina e ir para um outro lugar. Né? Então a gente precisa meio que se afastar dessas imagens de máquinas industriais. Então, por exemplo, as máquinas que aparecem no filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? As esteiras de produção, de linha de montagem. A gente precisa sair um pouco desse universo industrial, né? Desse universo mecânico e ir para um outro lugar, que é nesse outro lugar que a gente vai entender e vai, digamos assim, poder aproveitar essas novas imagens que o Edgar Morin traz para a gente por meio da sua obra. Então, deixo aí, né, uma citação que é do próprio Morin, fazendo esse convite, de que a gente saia desse universo maquínico, repetitivo, digamos assim, limitador da máquina, e que a gente viaje para esse outro lugar, para esse outro imaginário da máquina que ele nos convida a realizar. E para iniciar esse passeio e esse percurso entre esse novo universo das máquinas, vale a pena a gente retomar a etimologia da palavra máquina, né? Então, quais são essas origens da máquina, desde o seu vocábulo, talvez primeiro, que está lá no grego em mekané. Então, a nossa máquina deriva da palavra máquina latina, que por sua vez tem origem na palavra mekané, grega. E o que significa mekané? Quando ela aparece pela primeira vez? Ela aparece pela primeira vez nesse texto Teogonia, do Hesíodo, quando ele vai descrever a atividade dos cíclopes uranianos. E aí eu já adianto que esses cíclopes uranianos não são exatamente aqueles cavernícolas lá ligados à Odisseia e ligados a um gigante, né, violento e devorador de pessoas, mas é toda uma outra classe de cíclopes uranianos que são artesãos, que trabalham na construção de artefatos, que produzem artefatos com uma habilidade admirável. E aí eu leio, né, esse trecho de onde aparece pela primeira vez mekané, né, na obra do Hesíodo. Então, pariu ainda os cíclopes de soberbo coração, trovão, relâmpago e arges de violento ânimo, que a Zeus deram o trovão e forjaram um raio. Eles, no mais, eram comparáveis aos deuses. Único olho, bem no meio, repousava na fronte. Cíclopes denominava-os nome, porque nele circular olho sozinho repousava na fronte. Vigor, violência e engenho, aí no sentido de mekané, possuíam nação. Mas essa violência, uma violência de criação, de trabalho com a matéria. Então, mekané, pela primeira vez, máquina aparece pela primeira vez, digamos assim, num contexto mitológico em que ela define uma habilidade sobre-humana de construir artefatos. E eu acho que essa ideia ela é bem importante para que a gente, né, tenha como referência para, então, fazer esse percurso sobre os diferentes
as diferentes definições de máquina. Vale a pena lembrar, né, durante o meu trabalho de doutorado, eu fiz uma pesquisa bem intensa dessas diferentes acepções que a máquina ela acaba adquirindo ao longo do tempo nos diferentes dicionários e enciclopédias, utilizando como referência a língua francesa por conta, né, da própria, enfim, base cultural do Edgar Morin. E, né, nesse percurso, nesse passeio entre essas diferentes definições de máquinas ao longo do tempo, o que a gente vê é que há algumas conservações de sentidos, principalmente no que diz respeito à estrutura da máquina e o que ela faz. E aí, né, quando a gente vê essas definições, o que a gente percebe? Que máquina, geralmente, ela é definida como algo que é uma constituição de partes, uma reunião de partes que forma um todo integrado. E esta reunião de partes, que conforma, né, um todo integrado ao mesmo tempo, faz a mediação entre homem, por exemplo, e a natureza. Então, nessas definições, o que a gente vê é que a própria máquina ela é uma articulação e ela causa, ela provoca, ela possibilita articulações. E aí a gente já começa a entender um pouco melhor por que será, né, que o Edgar Morin escolheu a máquina como uma referência, né, de conceito transversal, de conceito-chave que atravessa os diferentes sistemas. É porque a própria máquina, enquanto materialidade e ação, ela é articuladora. Bom, quando Edgar Morin vai construir essa noção de máquina na obra dele, ele recorre a diferentes pontos, né, diferentes disciplinas, assim como, enfim, né, ele coloca em prática aquilo que ele defende. Então, a gente vai encontrar um diálogo, né, a gente já conhece bastante, um diálogo intenso com René Descartes, quando ele vai, né, no caso das máquinas, contrapor a posição que ele tem em relação à defesa do René Descartes dos autômatos como modelo para os viventes. Então, vejam, ele, nesse diálogo com René Descartes, ele vai retomar o modelo máquina do René Descartes para reposicionar a ideia de máquina e colocar, ao invés de as máquinas artificiais como referências para os viventes, ele faz uma operação de inversão e coloca os viventes como modelos para o funcionamento das máquinas artificiais. Máquinas artificiais, eles chamam todas essas máquinas que são construídas pelo engenho humano, então todas essas máquinas que nos circundam, desde as máquinas cognitivas, como o computador, até as máquinas musculares, os eletrodomésticos e as demais máquinas que, enfim, povoam aí a nossa vida, né? Além da filosofia, e aí eu trago só alguns rápidos exemplos, né? Eu não posso me demorar em todas as referências que ele traz de cada uma dessas áreas, só para a gente ter um panorama de como é diverso essa composição da noção da máquina a partir dessas diferentes áreas do conhecimento. Ele traz também contribuições em relação à técnica do pensamento dos automatistas do século XVIII, né? Que é o século XVIII conhecido como o século dos autômatos. Aí depois, logo à frente, também vou retomar essa ideia sobre essa referência dos automatistas. Ele também traz, para constituir a noção de máquina, algumas referências das ciências, principalmente a noção de autopoiese dos biólogos, né, Maturana e Varela, para pensar, junto à noção de cibernética, como que funcionam esses fluxos e essas autoproduções dentro das máquinas. Também depois eu vou retomar esse assunto. E, por fim, um outro ponto de apoio dessa noção das máquinas do Edgar Morin são as artes. Porque, né, a gente percebe lá no método do Edgar Morin que são diversas as referências que ele faz às obras da cultura humana, seja a filmes, a quadros. Ele retoma algumas referências poéticas, muito mito, e também um ballet, que depois eu vou também comentar um pouco mais demoradamente, que serve como referência imagética para a construção dessa genealogia das máquinas e para as imagens das máquinas que ele traz na obra dele. Bom, então acho que agora, com esse panorama, a gente já consegue
começar uma discussão sobre o significado da máquina na obra do Edgar Morin. De uma maneira muito sintética, né, o Edgar Morin diz que máquina, ou mais especificamente ser máquina, é todo sistema com organização ativa ou ainda todo sistema capaz de gerar organização. Então, tudo aquilo que é capaz de gerar organização pode ser chamado de máquina. Ele inclui essa noção de ser máquina, né, antepõe essa palavra ser, porque para ele, como ele se baseia no ser vivo, ele acredita que toda máquina ela tem uma autoprodução. E a partir da autoprodução da máquina, ela produz um ser. Junto com essa produção, digamos assim, material, há o aparecimento de um ser. Aí a gente pode se questionar, não, mas e as máquinas artificiais? Elas poderiam apresentar um ser? Né? O Edgar Morin responderia o seguinte: as máquinas artificiais, as máquinas que são construídas pelo engenho humano, elas são espécies de bastardas dentro dessa genealogia das máquinas. Elas são uma visão, uma expressão, digamos assim, mal acabada do sentido da máquina. Então, ela não pode servir de referência para a gente pensar a máquina. Ela é uma expressão, mas ela não é a expressão acabada. A gente tem que olhar para os seres vivos para a gente pensar o que é realmente máquina. E a gente pode até se questionar, puxa, mas chamar os seres vivos de máquina seria adequado? Porque as máquinas, aí voltando àquele imaginário mais normal que a gente tem, né, mais cotidiano sobre as máquinas, geralmente a máquina ela é algo tomado de automatismos, de repetições, ela tem uma função definida, se qualquer coisa vai mal, ela para de funcionar, e quando a gente, né, usa essa referência para pensar os seres vivos, não parece muito adequado. E aí, justamente fazendo esse exercício de inversão da referência, como está, né, descrita aí nesse slide, o que a gente vê do movimento dos seres vivos em relação às máquinas é que os seres vivos eles também têm automatismos. Então, nós também, em alguns aspectos, não conseguimos controlar certas funções, por exemplo, corporais. Enquanto eu converso, eu falo aqui com vocês, o meu coração tá com uma certa pulsação, eu estou produzindo saliva, eu estou piscando, e todos esses movimentos, esses automatismos fisiológicos, eles não são controláveis. Então, aí diz o Morin, isso pode se assemelhar a certos maquinismos, a certos automatismos dessa visão mais, digamos, estreita da máquina. Mas, ao mesmo tempo, essa máquina ela tem outras características e outras qualidades que a máquina artificial não tem. Né? Mas aí eu vou retomar também essa noção quando eu for falar das máquinas biológicas mais demoradamente. Para organizar essa família de máquinas, esse conjunto de máquinas, o Edgar Morin cria digamos assim, uma organização pouco usual. Então, o que ele propõe? Ele propõe que, sim, os artefatos são máquinas, como eu já tinha comentado, são máquinas artificiais, mas as estrelas também são máquinas, os seres vivos também são máquinas, e as sociedades também são máquinas. Então, vocês vejam, é bem diferente, né, dessa noção mais estreita que a gente geralmente associa à máquina, como simplesmente os artefatos. Ele alarga isso. E alarga justamente com aquela definição que eu trouxe alguns slides, em alguns slides anteriores, que é justamente todo sistema que, capaz de gerar organização, pode ser considerado uma máquina. Então, nós veremos, né? As estrelas são capazes de gerar organização, os seres vivos são capazes de gerar organização, assim como as sociedades e, eventualmente, também os artefatos, embora ele considere os artefatos como esse braço, digamos assim, bastardo dessa genealogia, dessa grande família de máquinas. E aí vamos, né, falar um pouquinho sobre cada um desses componentes dessa genealogia de máquinas. Eu começo, então, pelas estrelas, que são essas arquemáquinas, essas máquinas arcaicas antigas que se fabricam a partir de si mesmas, que são fonte de organização, né? Que são usinas de produção da matéria.
Então, as estrelas, elas são bombas de elementos, elas são usinas de transformação. Então, elas seriam, nessa visão dessa genealogia de Morin, as máquinas primeiras, né? As que deram origem a todas as demais máquinas. E, para falar dessas máquinas, o Edgar Morin usa uma imagem, não a imagem, né, visual, quando a gente pode pensar os sóis e pode pensar as estrelas, mas ele traz uma imagem mítica para falar dessas arquemáquinas, que é Metis. Eu não sei, né, a gente retomando quem é essa figura Metis. Metis é uma deusa, né, filha de Oceano e Tétis. É uma deusa que tem uma capacidade de transformação muito grande, então ela consegue se transformar de gotinha d'água a leão e virar um dragão em segundos. Então é uma deusa que tem uma capacidade de se desvirar em diferentes expressões de matéria e de formas, né? A Metis, ela também, para também contextualizar um pouco, né, quais são as narrativas que estão associadas a Metis foi uma das consortes de Zeus, né? E quando ela estava grávida, ela foi engolida por Zeus, porque a Geia tinha feito uma espécie de uma profecia falando que se Zeus não tomasse cuidado, ele ia perder o poder e o trono por Metis, porque Metis era uma deusa muito poderosa. E Zeus, né, morrendo de receio, com muito medo desse poderio da Metis, foi lá e engoliu a deusa. E aí, enfim, engoliu a deusa, passados 9 meses, começou a sentir uma fortíssima dor de cabeça, terrível dor de cabeça, não sabia mais o que fazer, né? E aí chamou o ferreiro dos deuses, o Vulcano ou o Hefesto, para ajudá-lo. E o Hefesto, com aquela delicadeza que lhe é peculiar, né? Pegou um machado, deu uma machadada na cabeça dos Zeus e abriu ali os hemisférios de Zeus, e dali saiu quem, né? A Palas Atena dançando a pírrica, né, em cima da cabeça dos Zeus. Nesse vaso vocês podem ver esse episódio. Aqui na parte mais embaixo dessa cadeira do trono há uma figuração supostamente da Metis, né, e esse vaso ele retrata bem esse momento do nascimento da Palas Atena. Então vejam, a Metis ela é a referência, né, da produção da Palas Atena, da deusa da sabedoria, e ela estaria dentro desse imaginário, dentro dessas imagens que constituem a genealogia de máquinas de Edgar Morin como uma referência principal. Dando sequência, então, a esse universo dessa relação entre as máquinas, a genealogia de máquinas e as imagens, o Edgar Morin atribui aos seres vivos, às máquinas biológicas, uma imagem também muito peculiar, que é Petrushka, né? Então ele fala, assim como ele falou que as arquemáquinas podem ser representadas pela imagem, pela figura da Metis, ele diz, olha, os seres vivos, se eu tiver que dar uma imagem para isso, né? Não uma imagem visual dos seres vivos como um conjunto, né? Animais, plantas, homens, ele fala, uma imagem que é uma imagem mais profunda, essa imagem que ancora o conceito e a ideia de organismo-máquina, eu penso em Petrushka. E quem é Petrushka, né? Eu realizei uma entrevista com o Edgar Morin no período que eu fazia minha pesquisa lá, e a gente conversou um pouco sobre o significado, né, dessa figura e de onde ele teria trazido essa imagem do Petrushka. Então, Petrushka faz parte tem várias origens, né, tem origem lá nos teatros ambulantes russos, mas a base do Petrushka, do Edgar Morin, vem do balé do Stravinsky, que possui um núcleo, uma história com um núcleo muito simples, em que existem 4 personagens, o Petrushka, que é esse que está representado na imagem, o Moro, a bailarina e o feiticeiro. O Moro, a bailarina e o feiticeiro são marionetes, né? Estão ali num teatrinho de marionetes. E o feiticeiro, num determinado momento, é um mostrador, como um mostrador de autômatos, né? Ele é um mostrador dos marionetes, ele com a sua flauta encantada, ele começa a tocar a flauta, e de repente o que acontece? Aqueles bonecos que eram marionetes, eles vêm à vida, eles saem do universo inorgânico ali, né? Inanimado, para ser mais precisa, e vêm à vida. E, enfim,
Aí tem toda uma, né, não vou contar toda a história, depois vale a pena acompanhar o balé, porque essa história toda é coreografada, essa história a gente aprende, né, sobre esses personagens muito mais pelo movimento, pelas expressões, do que por uma narrativa verbal. Num determinado momento, Petrushka está apaixonado pela bailarina, ele tem ali uma disputa com o Moro, e o que acontece? Ele sai perdedor, ele é ferido pelo Moro e o Petrushka acaba morrendo. E aí ele fica, né, aquela situação daquela entidade ali caída no meio do teatro, começa a juntar a multidão falando, nossa, mas morreu, e aí vem a polícia no meio daquela confusão toda do teatro, e aí o feiticeiro olha, né, pro Petrushka caído no chão e fala, mas vocês estão preocupados com o quê? Não passa de um boneco, ele não era mais nada além de um marionete. E aí, enfim, todo mundo se recolhe ali, as pessoas vão dormir, e depois, na calada da noite, enquanto o feiticeiro está repousando, o Petrushka aparece como uma espécie de assombração no teatro, né? Então, assim, de uma maneira muito sintética, a história que envolve o Petrushka é essa. E aí, conversando com o Edgar Morin, querendo entender qual o significado dessa personagem para essa figuração das máquinas biológicas, ele falou, né? Ele comentou que essa ideia para ele de que os viventes, eles são tudo aquilo que escapa aos automatismos, embora nós estejamos cercados de automatismos, e automatismos não só aqueles fisiológicos que eu comentei, então, né, as funções orgânicas que a gente não consegue controlar, mas também os automatismos culturais, os automatismos políticos, todos os automatismos que nos são condicionados ao longo da vida. E ele acha que o humano é justamente aquilo que escapa aos fios, aquilo que escapa aos automatismos. Por isso, ele usa essa referência para a figuração do organismo-máquina. E ainda nesse universo da genealogia de máquinas do Edgar Morin, quando ele vai tratar das associações entre as máquinas, então ele vai falar de polimáquinas, megamáquinas, que são essas imbricações, esses agenciamentos, essas interrelações entre máquinas de diferentes sistemas, e isso inclui as sociedades, ele usa essa imagem da Hidra, né? Que é essa criatura assustadora, com milhares de cabeças e com um potencial de morte imenso, que consegue atacar e, enfim, matar as pessoas com seu próprio hálito pestilento. Então, qualquer um que se aproxime dessa máquina, dessa reunião de máquinas que é expressa por Hidra, né? E aí ele usa outras referências também, geralmente figuras todas muito tentaculares, né? E a gente vai ver isso depois na ficção científica aparecendo muito, né, dessas figuras tentaculares, representaria então essa imagem dessa macro, mega, polimáquina, essa reunião das máquinas. E aí ele diz, né, que essa máquina, embora ela seja uma máquina com alta centralização, com baixa complexidade, ela carrega em si reservas anárquicas que podem insurgir em determinados momentos favoráveis. Bom, depois esse pequeno passeio aí que a gente fez, então, no conceito de máquina, nessa genealogia de máquina, nessas imagens de máquina, eu imagino que agora a gente já saiu um pouco daquele nosso registro das máquinas industriais e já estamos num outro território imaginativo que é mais aberto, é mais polimorfo, né? E ele tem muito mais potencial inventivo do que aquelas máquinas fechadas ou essas máquinas cognitivas que nos cercam, né, no nosso cotidiano. E aí, a partir desse ponto, imagino que a gente já possa, então, finalmente entrar nessa ideia do circuito recursivo, que é a base dessa reflexão de hoje, né, trazendo aí algumas definições do Edgar Morin. Então, o circuito recursivo, ele pode ser, né, considerado como um dos operadores cognitivos utilizados para essa articulação entre os saberes, e ele nos coloca numa posição de enxergar os fenômenos de uma outra maneira, menos linear e mais integrada. Então, nas definições desse circuito recursivo, o que nós temos aí, né? Os estados finais produzem os estados iniciais necessários à própria existência do processo.
ou dito de outra maneira, os produtos de um processo tornam-se produtores do circuito que os produziu. Numa outra formulação, né, um processo recursivo é um processo em que os produtos e efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores do que se produz. Eu trago aqui um diagrama que nos ajuda um pouco a interpretar e a compreender essa ideia, pensando nas máquinas. Então, como que a gente olharia para uma relação entre humanos e máquinas a partir dessa ideia mais recursiva? É pensar que, sim, seres humanos produzem máquinas, mas, aí no caso, se a gente for usar a terminologia do Edgar Morin, que máquinas biológicas humanas produzem máquinas artificiais, assim como máquinas artificiais também, digamos assim, influenciam, modulam, modificam e formam aquilo que a gente considera como humano. E aí, nesse ponto, é bem importante a gente também se deshipnotizar dessa ideia, digamos assim, mais linear, de que nós somos os senhores da construção e que nós temos um total e absoluto domínio sobre aquilo que a gente produz. O que o circuito recursivo traz para a gente como uma certa provocação é que aquilo que nós produzimos acaba por nos produzir. Ele é como se fosse um espelho, né? É como se houvesse uma ação que emana do objeto que a gente construiu à nossa direção. E aí eu vou explicar com alguns exemplos, explicar não, na verdade, refletir a partir de alguns exemplos como que isso poderia acontecer. E aí eu trago para vocês também, né, não consigo falar com muito detalhe todas as etapas de trabalho que eu desenvolvi, mas essa reflexão ela tem com base uma cartografia de autômatos, então eu fiz uma espécie de uma organização ao longo do tempo das figurações dessas máquinas, principalmente das máquinas que elas conseguem se mover por si próprias, que são os autômatos, que é o centro, é o núcleo, é o coração dessas máquinas do Edgar Morin. E aí eu começo tentando fazer esse percurso na minha tese, desde como que isso apareceria de um ponto de vista mais cognitivo, lá na produção dos primeiros instrumentos e das primeiras ferramentas, até a gente chegar nessas super máquinas que nós conhecemos atualmente, né, que a gente denomina de máquinas cognitivas. Né? E aí a gente pode desdobrar para todos os, digamos assim, não produtos, mas desdobramentos dessas máquinas cognitivas, com inteligência artificial e outras referências que nós temos mais contemporâneas. Então, nesse trajeto, eu começo com essa ideia, o que é pensar a recursividade nessa história das máquinas lá no começo, lá na formação da humanidade. É a gente pensar que quando o humano começou a construir os seus primeiros instrumentos, aí vocês podem falar, pô, mas os primeiros instrumentos, eles são máquinas. Aí, dependendo de qual noção de máquina que nós utilizamos, nós podemos olhar, por exemplo, para um propulsor e entender o propulsor como uma reunião de partes na formação de um todo que produz uma ação. Então, nós podemos olhar para um propulsor como uma proto-máquina ou como uma pré-figuração dessas outras máquinas mais desdobradas que nós vamos ver lá no futuro, enfim, né? Para a criação de um objeto como esse, como um propulsor, a própria inteligência humana, a organização da cognição humana tem que ter certas características para conceber um instrumento, um objeto desse tipo. Então, eu trago uma reflexão principal do Saraiva, em que ele fala, né, que a máquina e a produção desses instrumentos estão muito relacionados com essa arte de combinar. É uma inteligência da combinação de partes. É uma inteligência astuciosa que coloca objetos em relação. É uma inteligência que precisa de memória e ela precisa de transmissão para que ela ocorra. Vocês imaginam a dificuldade de fazer um instrumento como esse e não ter transmissão? Enfim, né, para que ele se perpetue no tempo, a gente, né, precisa ver em algum nível uma transmissão de conhecimento que indique para as futuras gerações que é ideal utilizar esse tipo de rocha e não aquela, esse tipo de graveto com essa inclinação e não o outro. Como que eu devo articular essas partes? Como eu faço essas resinas? Como que eu organizo
organizo esse instrumento para que ele tenha uma aerodinâmica, um formato que cumpra a sua função, né? Então, há todo um desenvolvimento de certas capacidades cognitivas que estão envolvidas na produção desses instrumentos e que podem ser base de certas funções cognitivas que nós trazemos até hoje, né? Isso, então, pensar numa relação recursiva, nesse momento, entre homens e máquinas, ou pré-figurações de máquinas, é pensar que esses instrumentos, para que eles existam, eles precisam, enfim, a gente precisa reformular e precisa reorganizar a nossa cognição para a produção desses instrumentos, né? E essa reformulação, então, produção de sequências, uma certa forma de memória, um tipo de inteligência praxeanafórica, elas são alimentadas pela produção dos instrumentos, em uma espécie de circuito. E aí a gente vê que são esses instrumentos que influenciam a produção dessa cognição, que vai produzir esses instrumentos e assim numa espécie de um circuito que vai se desdobrando ao longo do tempo. Se nós continuamos olhando, né, para essa história das máquinas, essa prefiguração das máquinas, nós vamos ver que as máquinas mais antigas, né, que se tem notícia, que são objetos moventes, que conseguem realizar pequenos movimentos a partir de fiações e certas articulações de membros, elas não tinham nada a ver com essa função, digamos assim, mais utilitária, né? Se a gente pode falar de função, era uma função religiosa, uma função de religação. Então, a gente vê todo um conjunto de estátuas, uma estatuária, né, relacionada com a recepção de espíritos, né, e essa recepção de espíritos era mediada por sacerdotes que meio que mediavam essa relação entre o consulente e a divindade, e ele atuava ali como uma espécie, ele fornecia a sua própria força muscular para movimentar esses objetos. Muitos deles, evidentemente, ficavam escondidos, era algo ilusionista, então o consulente imaginava que esses objetos eles estavam se movendo por força própria, sem ter nenhuma interferência humana, mas há toda aí, nesse momento inicial dessa formação dessas primeiras máquinas, uma relação muito forte com o sagrado. E aí a gente também tem todas as narrativas míticas, né, que não são tão, digamos assim, constantes, que não falam tanto de divindades técnicas, mas também existem, né, várias que produzem artefatos, inclusive se a gente olha nas produções do Hefaisto, nós vamos ver que lá, imagina o Olimpo com a produção de certos robozinhos, então tinha trípodes articuladas que se movimentavam, né, que eram produzidas pelo Hefaisto. O Hefaisto também fez um ciborgue, também construía cães para proteger o palácio do Alcinous. Então vejam, né, tem várias histórias míticas que relatam a produção de certas máquinas, mesmo nesse cenário, que é um cenário mais sagrado e ligado mais a fatores religiosos, né? Aí, dando continuidade nessa, digamos assim, nessa história das figurações da máquina e dessas maneiras como as máquinas elas aparecem nas diferentes momentos da história humana, a gente tem, né, o momento em que começam a aparecer os tratados de mecânica, e aí tem a figura lá do Heron de Alexandria, que é uma figura muito questionável, porque fala-se de um corpus de Heron de Alexandria que envolveria não apenas uma pessoa, mas um conjunto de pessoas que teriam produzido várias inovações mecânicas ao longo do tempo, e que isso tudo foi reunido na figura do Heron de Alexandria, né? E aí a gente tem essas figuras como o Galileu, o Kepler e o Descartes, que são filósofos ou cientistas que estão utilizando os artefatos como referências para pensar, sejam os corpos celestes, no caso do Galileu, seja a modulação desses movimentos celestiais a partir da relojoaria, no caso do Kepler, ou então do Descartes, que aproxima esses seres vivos do funcionamento dos autômatos e coloca o autômato como grande modelo para pensar o vivente.
Então, nesse caso, veja, é justamente nesse ponto que o Edgar Morin vai estar conversando com essa tradição toda de compreensão da máquina, porque ele vai propor justamente que a gente faça digamos, um deslocamento, né, como eu já mostrei em alguns slides anteriores, do autômato como uma referência para a concepção dos viventes e colocar o autômato no final da genealogia como, né, digamos assim, uma produção e não uma base para a gente pensar os fenômenos, principalmente os vivos, né, dos seres vivos. Enfim, aí tem toda uma discussão sobre a arte dos automatistas também, que eu disse que o Edgar Morin ele traz, né? Os automatistas eles procuravam recriar esses movimentos e essas bases do funcionamento dos seres vivos a partir da criação de artefatos. Então tem aí duas figuras que são bem importantes, até recomendo para quem tem interesse por esse assunto, que dê uma olhadinha, tem vários vídeos com esses autômatos que foram produzidos pelo Jacques Vaucanson e o Pierre-Jacques Drot, que são dois automatistas bem famosos que criavam. O Jacques Drot criou lá um autômato que escreve, um autômato que desenha e um autômato que toca música, e o Vaucanson criou um pato que digere. Então era justamente esse desejo de representar as funções vivas por meio das máquinas. E eles estavam aí, tem toda uma discussão sobre uma proximidade entre a anatomia e mecânica que eles faziam, né? A leitura da anatomia como algo mecânico, utilizando esses saberes. Opa, acho que, peraí que a minha webcam caiu. Utilizando esses saberes como uma referência para pensar a constituição dos viventes. E aí, já me aproximando do final dessa apresentação, aí sim nós chegamos, né, nesse universo e nesse imaginário mais industrial que perdura até os nossos dias atuais, com tendo como referência essa máquina mais industrial, né? E aí, enfim, quais são os parâmetros que regem essa máquina? Diferentemente de toda essa história que eu venho contando, da relação entre máquina e sagrado, entre máquina e essa expansão cognitiva, ou entre essa máquina e uma tentativa de modelação, o momento que a gente vive agora é um momento em que a gente meio que utiliza a máquina como uma referência, como uma base para as nossas funções. Então, objetividade, racionalidade, precisão, finalidade estrita, controle rígido e intolerância à desordem. É um momento em que, em vez da gente utilizar a máquina como uma abertura, como uma referência para a gente repensar os seres vivos, a gente usa como modelo, né? Assim como faziam, enfim, os filósofos lá que a gente viu desde do Galileu, passando pelo Kepler até o Descartes. E aí eu deixo, né, para concluir a nossa referência aí de reflexão, queria trazer um momento de conversa para a gente pensar o que estamos fazendo agora na educação. Qual é esse modelo de máquina que nós utilizamos e como nós podemos inserir esse circuito recursivo nas nossas práticas educativas, né? Será que o nosso trabalho enquanto educadores, ele reside exclusivamente, digamos assim, no ensino e na possibilidade de uma apropriação do uso dessas novas tecnologias pelos nossos estudantes? Não haveria algo a mais que nós precisaríamos estar fazendo e que não estamos fazendo? Aí o Morin traz essa provocação, né? O nosso pensamento deve retornar à sua fonte em forma de circuito interrogativo e crítico, senão a estrutura morta continuará a guardar pensamentos petrificadores. Então, se nós utilizamos referências mutilantes para as nossas práticas, nós, consequentemente, teremos fazeres mutiladores. Se nós utilizamos certas referências de máquinas e certa tecnologia como uma base para nós pensarmos as nossas ações educativas, isso vai se voltar no próprio comportamento, na própria relação dos nossos estudantes com o mundo. Então, eu deixo esse final, essa provocação, para que a gente continue a conversa aí nos próximos minutos. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção e
Agora vamos aí começar essa nova etapa. Priscila. Excelente, Juliana, muito boa apresentação, nossa, excelente, assim, depois da leitura, ter a sua apresentação, faz muito sentido em alguns aspectos que eu tenho pensado, mas eu queria chamar aqui primeiro a Isabel que foi da sua banca, né, de doutorado, para ela fazer os comentários aqui. Venha, Isabel. Vamos lá, boa noite. Boa noite, Priscila, Juliana, as pessoas que estão acompanhando aqui conosco pelo YouTube. Primeiro quero agradecer a Priscila pelo convite de estar aqui, de rever o trabalho da Juliana. Quero cumprimentar o Instituto Educa Digital por todas essas possibilidades, iniciativas, né, que nos fazem sempre refletir, e cumprimentar especialmente a Juliana, que fez um trabalho belíssimo, além de ter feito uma apresentação, né, Priscila também magnífica. O trabalho da Juliana, eu convido a todos a conhecerem, a lerem, porque se trata de um trabalho muito denso, consistente. A Juliana apresenta, como deu para perceber na apresentação, uma erudição, né, que está lá na obra de arte, na literatura, no balé, na mitologia, enfim. É um trabalho muito bonito, um trabalho transdisciplinar, né, como que é o Edgar Morin, e como ela mesma começou dizendo, é um tema pouco explorado, um tema abordado na obra do Edgar Morin, mas muito pouco estudado, né? Muito pouco aprofundado. E a Juliana nos dá essa oportunidade. Então, desde a defesa da sua tese de doutorado, Juliana, eu não tinha pego ainda o seu texto. E tive, então, com esse convite para conversar sobre o trabalho de novo, eu tive a grata oportunidade de retornar a ele e reler. E cada vez que a gente lê um texto, a gente consegue olhar com olhos diferentes, né? Que bom, porque, como já dizia o Heráclito, ninguém se banha nas águas do mesmo rio duas vezes, né? Porque nem a água e nem nós mesmos somos os mesmos. Então, foi uma segunda leitura de muita aprendizagem. Então, quero te agradecer pela oportunidade. E, ao ler o seu trabalho, eu fui fazendo um exercício de livre pensar. Eu comecei a escrever, falei, eu vou debater com a Juliana, vou anotar aqui alguns pontos para a gente conversar. E nessa eu fui fazendo, acabei elaborando um texto curto, mas, assim, como eu já falei, de livre pensar, que foi assim a provocação que o seu trabalho me promoveu. Então, eu vou pedir licença, Priscila, para ler esse pequeno texto, e depois eu fiz algumas perguntas que, se for o caso, a gente passa para a Juliana, uma ou duas ou todas, para a gente conversar a respeito. São indagações que eu acho que o trabalho propicia e que muitas vezes o pessoal que não leu o trabalho com detalhes pode ficar com algumas indagações. Então, foi nesse sentido que eu elaborei aqui esse texto e essas provocações. Tá? E, ao escrever, Juliana, eu pensei na máquina autoeco-organizadora. Tá? Então, eu escrevi assim: o ser humano é dotado de características objetivas que o individualizam e o constituem como indivíduo. Mas sua subjetividade o coloca também na perspectiva de sujeito, que é aquele que está no centro de seu mundo e que não pode dizer eu no lugar de outro. Ninguém pode sentir as dores e os amores no lugar do outro. Essa é, para Morin, uma perspectiva de sujeito que, ao mesmo tempo, é altruísta e egoísta.
É altruísta porque cada um só se reconhece em relação ao outro, que dá lugar ao nós. Mas também é egoísta, porque o instinto de preservação e sobrevivência é intrínseco e presente em cada ser vivente. Morin explica o ser vivente como uma máquina não trivial, porque ele não é determinado e nem se sujeita a qualquer tipo de determinismo, considerando a sua subjetividade, que se inclui na noção de sujeito. É claro que sofremos as influências de nossa sociedade, de nossa moral, de paradigmas que sobrevivem aos tempos e locais. Temos o imprint cultural, que é a marca registrada da cultura em nossa vida, e, ao mesmo tempo, somos produtos e produtores de cultura, de ideias, de mitos, de deuses, de imaginário. Nós possuímos deuses e ideias, mas elas também nos possuem, recursiva e dialogicamente. Nós temos uma ética em 3 dimensões que se articulam e se nutrem reciprocamente. Antropoética, que é a ética da espécie do Homo sapiens, ou do Homo sapiens demens, como quer Morin. Socioética, que é a ética da comunidade. E autoética, que é a mais individual das perspectivas éticas, que acolhe os nossos valores, ideias, escolhas. Essa dimensão de uma ética que seja capaz de se aprender ao longo da vida e que não é separável da moral, diferencia Morin de outros olhares filosóficos. Para Morin, é na autoética que se situa a capacidade humana criativa e resiliente de regenerar-se sempre. A autoética pressupõe ainda a autoanálise, que é a ideia de vigilância constante de pensamentos e ações, e a autocrítica, que compreende a possibilidade do sujeito de, ao observar-se, também criticar os próprios atos e promover transformação, ou melhor, metamorfoses, como insiste Edgar Morin, ao longo de toda a obra. É nessa visão de auto-organizar-se continuamente que permite ao sujeito aprender e conhecer o próprio ato de conhecer. Vale apontar ainda a importância de se levar em conta a presença da ecologia da ação em nossas vidas, que nos ensina que toda ação, depois de realizada, sofre as influências do ecossistema e das circunstâncias. Essas ações geralmente escapam às intenções do autor, e a longo prazo também não se sabe o que acontecerá com cada uma delas. Portanto, incertezas, acasos, o imponderável é inconteste, tanto no presente quanto no futuro. De acordo com o seu trabalho, imaginário, e eu concordo com isso, é o resultado da leitura de mundo de cada um, que se coloca entre a realidade percebida e o simbólico. Ele pode ser individual ou coletivo. O primeiro é influenciado pelas experiências de vida de cada um. Já o segundo corresponde ao compartilhamento e à socialização de um conjunto de imagens produzido cultural e socialmente. O que nos diferencia da máquina artificial, bastarda da criação, é o imaginário, que é prenhe de subjetividade, ou recursiva, hologramática e dialogicamente. A nossa subjetividade produz o imaginário com suas imagens e símbolos. Para Morin, a máquina trivial é aquela totalmente determinada, em que você programa e ela lhe oferece um resultado. Ele toma essa definição de von Forster. Já a máquina vivente, não só humana, mas vivente, é inesperada, criativa, resiliente. Morin utiliza a noção de máquina como elemento de ligação, de conexões e de organização.
Na entrevista que você realizou com ele, contou para a gente ainda há pouco, para sua tese, ele insiste nessa ideia e afirma: nós não somos somente máquinas, nós somos também máquinas. E ele conclui dizendo: eu creio muito mais na importância da palavra criatividade que na palavra máquina. E aí, então, vem aqui algumas das provocações que eu quero te ouvir com relação ao seu trabalho. Eu vou ler todas aqui e você responde o que você quiser, tá bom? Eu acho que fica melhor assim, porque ela pode agrupar, né, Priscila? Sim, e tem umas perguntas também que já chegaram aqui pelo YouTube. Pessoal, então eu vou colocar aqui, eu vou selecionar umas 3 aqui, aí a gente vai para as perguntas do YouTube, depois a gente pode voltar, se você achar bacana, tá? Considerando, então, que toda máquina é autopoética, aí utilizando a denominação de Maturana e Varela, explique para a gente, Juliana, como devemos entender a noção de máquina como elemento de ligação e de organização em Edgar Morin. Outra pergunta, quando o autor atribui mais importância à palavra criatividade que à máquina, o que ele quer dizer? De que modo? Não, vou para outra. Essa eu vou deixar para depois. O que você teria a nos explicar sobre o caso do Frankenstein, da Mary Shelley, que eu gosto tanto, a respeito da relação criador e criatura? Eu acho que eu vou ficar, por enquanto, só com essas 3 e depois a gente volta, tá? Quer responder alguma delas, Ju? Quero sim, professora. Sempre as considerações são super precisas, né? Então, vamos começar por Frankenstein. Então, né, pensar na relação, essa relação criador e criatura, ela é muito fundamental quando a gente fala de máquinas, né? Porque, inevitavelmente, o mito, digamos assim, base, se a gente vai falar de imaginário de máquina de uma maneira mais ampla, saindo dessa esfera do Edgar Morin e pensando em imaginário da máquina de uma maneira um pouco mais abrangente, que é algo que me interessa, né? Então, a pesquisa que eu venho desenvolvendo, a pesquisa na obra do Edgar Morin foi um momento, né, desse meu interesse, que é um interesse pelo estudo do imaginário da máquina, mais precisamente sobre antropologia do imaginário da máquina. Então, o que nós podemos dizer sobre esse imaginário é que essa relação entre criador e criatura é aqui, digamos assim, é um mito diretor, né? Alguém que fabrica algo e a relação desse que fabricou com um produto, com algo fabricado. E aí a gente vai ter diferentes desdobramentos disso, desde algo mais religioso, que é a relação do criador com a criatura, passando por depois, né, com um processo de secularização do cientista com as suas criações e agora talvez com o programador com as suas criações, né? E no caso, o Frankenstein ele aparece como uma dessas expressões míticas dessa relação criador e criatura, né? E numa vertente, digamos assim, em que a simbólica do mito é mais negativa. É diferente, por exemplo, da relação entre Pigmalião e Galateia, em que há uma relação amorosa de criador e criatura. No Frankenstein, o que a gente vê é algo mais parecido com o mito do Golem, que é, digamos assim, a unidade do mito, ela é mais negativa. Então, o criador não ama a criatura, que são duas, na verdade, são variações da mesma história, mas são simbólicas, polarizações simbólicas que acontecem de maneiras diferentes, né? Tem unidades de ação também diferentes, mas, enfim, não vou entrar nessa questão. Em relação ao Frankenstein, pensando na história do Frankenstein, o que nós temos é uma criatura que é feita, ele é uma composição de partes na reunião do todo, então, né, são cadáveres, partes de pessoas que juntam ali para fazer aquele mosaico, aquela criação.
E o que nós temos ali é uma criatura que vem à vida, surpreendente à vida, e que pede para todos o amor, né, em relação à sua existência. Então, a primeira, ele vai atrás do Victor e Frankenstein, que na verdade a criatura não tem nome, a gente fala Frankenstein para determinar o nome da criatura, mas é uma criatura que nem nomeada ela é, né? Então, tamanho falta de amor, né? E então o que eu vejo nesse mito? Além dessa matriz, né, digamos assim, uma reflexão muito profunda que nós temos que fazer em relação aos nossos produtos e às coisas que nós criamos, tanto do ponto de vista dos artefatos, porque quando a gente cria artefatos, nós estamos ali supondo certas relações entre o artefato e o humano, e essa relação pode ser de amor e ódio, pode ser pigmaliônica, ou pode ser um Frankenstein que nós estamos gerando. E na história do próprio mito narra que quando essa história não é de amor, o que volta é o ódio, né? E o que acaba acontecendo com Frankenstein é isso, é o ódio que se manifesta, por não ser amado. E ele tentou fazer, né, conquistar esse amor de diferentes maneiras, né? Então, ele lê os clássicos, né? A gente lembra assim, né, da história de todas as investidas do Frankenstein, em todas elas ele não foi aceito. E é essa história que eu vejo em relação ao criador e à criatura. Isso a gente pode, a figura do criador e criatura pode se aplicar em diferentes moldes. Então pode ser do criador aos seus artefatos, pode ser, se a gente pensa, por exemplo, num ato de criação quando a gente educa, né? Então o que estamos criando, qual é essa produção, o que estamos gerando com essa criação, com essa relação, né? É amor, enfim, é envolvimento, é uma relação de proximidade, de aceitação, né? A sua discussão inicial lindíssima sobre esses aspectos éticos e morais, né? Ou estamos criando outra coisa, estamos criando relações à la Frankenstein. Eu acho que assim, que eu consigo refletir a partir dessa provocação é isso. Interromper, Ju, é que você, na sua fala, faz uma importante menção à questão da responsabilidade, né, pelas nossas ações, até na relação com a ecologia da ação, que é um tema importantíssimo na obra do Edgar Morin e muito, muito caro a nós educadores, né? Porque se as ações, o resultado das ações, quando praticadas, escapam à intencionalidade do autor, a gente fala, então eu lavo as minhas mãos. Não, não é bem assim. É isso que me torna ainda mais responsável pelas minhas ideias, pelas minhas ações, pela minha obra, né? Pelas minhas criaturas, como diz você. Então, isso é muito importante para a gente da educação, não perder de vista. Desculpa te cortar, mas eu queria chamar a atenção para essa importante fala sua, sabe? Com certeza, imagina. E assim, em relação à criatividade, né, e o que é criação, eu acho que nós estamos vivendo um momento assim bem peculiar em que essas habilidades humanas elas estão sendo todas colocadas em questão, né? E elas estão sendo colocadas, eu não vejo isso de uma maneira negativa. Eu vejo isso de uma maneira muito positiva, porque nós temos que reavaliar o que é humano, nós temos que redefinir, a partir de tudo que a gente está vivendo de tecnologia, o que é humano. Porque, em vários pontos, e a gente acho que tem que aceitar, né, essa evolução tecnológica, as máquinas elas estão fazendo coisas incríveis, né? Estão fazendo coisas incríveis, não necessariamente... Opa, acho que meu vídeo caiu aqui, só um minutinho. E elas estão fazendo coisas incríveis, não necessariamente só numa esfera determinística. Elas estão fazendo coisas incríveis também com uma capacidade de reapropriação dos nossos códigos e recombinação que nem nós mesmos temos os segredos para a criação disso. Então, o que eu gosto muito quando Edgar Morin ele fala dessa questão dos automatismos, é que é importante a gente lembrar que também somos seres automáticos, porque é como se a gente voltasse a ter uma certa humildade em relação às demais criações, às demais entidades vivas. Então, somos seres cercados de automatismos, nossos imaginários, embora eles tenham um potencial criativo, eles também
muitas vezes são muito padronizados e muito reduzidos. E mesmo assim, pelo tipo de experiência que nós vivemos, por exemplo, nas grandes cidades, né? A gente acaba, aquele repertório de, por exemplo, quando uma criança começa a conhecer o mundo, ele vai sendo, digamos, recortado a chegar num núcleo tão viciado e minúsculo do mundo adulto, né? Que as cidades ainda, eu imagino, nessa vida na cidade pobre em experiência, ela reduz ainda mais. Então é importante olhar para tudo isso, para que a gente veja que as máquinas, elas estão apontando certos problemas que nós enfrentamos em relação ao imaginário, criação, inventividade, e que estão, quando eu gosto de imaginar assim, elas estão nos superando, não no sentido de sentir uma certa alegria em relação a isso, não, mas é uma provocação para que nós repensemos de fato o que somos e o que queremos fazer, né? Então, nos tempos atrás, agora, principalmente no ano passado, participei de um grupo de pesquisa ligado à professora Santaella. Ela desenvolveu lá no Instituto de Estudos Avançados, né, que discutia sobre simbioses entre humano e máquinas, né? E por que eu trago isso? Porque a gente acabou fazendo várias reflexões sobre essas novas tecnologias, e teve um momento que eu comecei a estudar bastante sobre essa questão das superinteligências e essas questões todas dessas novas divindades digitais e toda, digamos assim, o desenvolvimento que essas inteligências vêm adquirindo, então, principalmente na parte de texto, né, depois para quem tem interesse, procura lá GPT-3 para entender um pouco como que funciona isso. E basicamente é o quê? É uma capacidade de criação a partir dos textos que nós produzimos pela máquina. E ela é muito inventiva com os textos que ela produz, né? Embora o repertório dela seja todo sugado, enfim, desses nossos dados, das informações que nós deixamos na internet, ela tem uma capacidade de produzir texto com imaginário que é algo surpreendente. E eu vejo isso acontecendo não só na produção de texto, mas em outras áreas da inteligência artificial, que vem mostrando para a gente que aquelas habilidades, como por exemplo o caso do xadrez, eu acho que é bem emblemática, e depois com a AlphaGo, né, que é mais emblemático ainda, que vai mostrando assim tudo aquilo que a gente falava, não, só o humano sabe fazer, aí vem uma máquina, desbanca. Não, só nós somos capazes de criar textos criativos ou de pintar. Então tem máquinas aí que fazem reproduções, fazem pinturas e coisas incríveis. Então o que eu acho bacana de tudo isso é que a gente está sendo colocado em questão. E ser colocado em questão é muito interessante, porque a gente reavalia tudo, inclusive na parte educativa, né? Então, esse momento da pandemia, para mim, ele foi muito interessante para repensar o que a gente chama de aula, né? Porque, aparentemente, se é só passar um conteúdo, falar durante horas ali na frente de um auditório, supostamente, a telinha daria conta. E nós vimos que longe disso, né? Nós vimos ali que é justamente todo esse contato, que é o corredor, que é o antes e o depois, que é o cafezinho, que é aquela conversa junto com o aluno, é aquele momento que você senta, tudo isso ficou faltando. E aí o que aconteceu? O aprendizado não aconteceu, né? Então, acho que é meio invariável essa questão da gente conversar. Então, por exemplo, com todo mundo que está agora sofrendo esses impactos da pandemia, de tudo que aconteceu, para ver, os alunos aprenderam nesse sistema? E, assim, a resposta geralmente é bem negativa, não aprenderam. Então, aí a gente vê algo valioso, né? Embora, é claro que seja problemático, todo mundo fica desesperado que os alunos não aprenderam, mas é muito valioso, porque a gente vê, olha ali está humano. Tudo que escapou, tudo, né? O determinista, o conteúdo, estava tudo certinho ali. Não aconteceu. Por que não aconteceu? O que faltou? Então, acho que todas essas questões de tecnologia são muito interessantes justamente por isso. Porque elas estão fazendo com que a gente meio que revisite o que é humano, né? E que a gente acabe valorizando coisas que a gente não valorizava mais. A gente achava aquilo tudo perda de tempo. E a gente vê que é na perda de tempo que está o aprendizado. Então, é uma inversão incrível. Não sei, né? Eu estou viajando muito aqui, mas eu vejo bem por isso, assim. Ju, antes de... Você vai falar depois da organização, mas pode falar em outro momento. Aqui, a tua fala dessa provocou uma pergunta que está aqui, e aí eu vou te fazer para passar para a Priscila, tá? Você concorda, então, que é o imaginário, a imperfeição, o demens,
o que nos diferencia da máquina trivial, artificial? Pois é, né? Olha só, né? Pergunta ótima, né? Porque é justamente no erro, no ruído, na falha, no desvio, em tudo que a gente joga na lata de lixo é que a gente encontra o tesouro, né? Eu acho que é isso, é revisitar tudo aquilo que a gente jogou na lata de lixo e achou que tinha que ser eliminado do humano como potencialidade. Porque isso na máquina causa desorganização, ausência de produção, disfuncionalidade, a máquina para de funcionar. E nós, no meio desse caos todo, de todos esses, né, é justamente onde a gente encontra as melhores, enfim, saídas, a gente encontra outras vias. Então, eu estava até um dia conversando com um colega sobre isso, que é uma espécie de um elogio do imperfeito, um elogio da imprecisão, né? O imaginário ele é muito alimentado por essa esfera irracional que a ciência teme tanto, né? E teme porque não consegue lidar com o ruído, né? O ruído, quando a gente está construindo lá nossos gráficos, é um problema. Você quer as curvas todas alinhadinhas, que você consegue explicar com clareza. E aí tem sempre o fator perturbador. E isso na sala de aula também, né? A gente sempre tenta eliminar o fator perturbador. E é nele que, assim, eu acho que o Edgar Morin tem essa visão também, né? Que são essas pontas de desordem. É a desordem que ela cria ali uma fissura para que as coisas aconteçam de uma outra maneira. E é a brecha, né? É a brecha. É aí que emerge a brecha Exatamente. da metamorfose. Exatamente. Obrigada, Ju. Imagina, que agradeço. Pri. Eu acho que eu posso passar aqui para umas perguntas que chegaram no YouTube, Juliana, que você provoca, a sua pesquisa provoca a gente a pensar, inclusive na relação recursiva, que é a Rosilei Ferrarini, ela pergunta assim, tem um ditado que menciona que somos os livros que lemos, as amizades que cultivamos, ou seja, então as máquinas também nos constituem na atualidade e é isso que é a relação recursiva. Na verdade, ela está fazendo um comentário sobre tudo isso que você falou. O quanto que a gente precisa entender. Basta, por exemplo, pensar o que somos nós hoje sem um celular. A gente não vive mais sem um celular, a gente não sabe números de telefone. A gente não tem mais como. Então, esse ser humano hoje, que ser humano é esse hoje, nesse mundo permeado pela tecnologia e que nós dependemos dessas máquinas e elas também dependem da gente e que elas não podem ser vistas só como meras ferramentas, artefatos de uso. E nós, humanos, super vamos dominar a tecnologia sempre. Não é isso. É um repensar. Eu não tenho resposta, ninguém aqui, né? A gente está provocando essa reflexão, que é uma reflexão ainda rara de se fazer na educação. Por isso que é muito importante a pesquisa que você desenvolve, Juliana. Posso fazer só um comentário sobre o que você disse? Essa questão, né, de quem domina quem, a gente fica sempre, né, nessa... Uma das esferas, né, de como a gente pode se relacionar com as máquinas, tem aquela relação escravo e aquele, né, olhar as tecnologias, né, aquelas ficções científicas que vêm os robôs como os nossos servos. Isso é uma maneira de você olhar para a tecnologia, né, de achar que sempre ela vai servir. Mas ela não é só isso, como você bem apontou, e pensar mesmo nessa, por exemplo, na economia da atenção, né? O quanto, hoje em dia, as nossas temporalidades, as nossas relações com as pessoas se modificaram com a instalação de um simples WhatsApp no seu telefone, em que você tem que estar disponível, né, para as respostas e para as pessoas o tempo todo, às vezes até 24 horas, é uma coisa assim, às vezes até assustadora, né? E que isso foi num curto período de tempo, né? Isso faz o quê? 5 anos no máximo, nem isso, muito menos. Então, eu vejo que esses aparelhos e a utilização que nós fazemos desses aparelhos, ela tem que ser problematizada, porque o que eu vejo muitas vezes é uma aceitação sem nenhum questionamento. A gente simplesmente incorpora. Não, apareceu essa novidade, vamos integrar a nossa vida
sem nenhuma problematização. Isso. E na educação especialmente, né, Juliana? Muita incorporação sem reflexão. Infelizmente é o que a gente acaba vendo aqui. Olha, deixa eu fazer a pergunta da Daniele, que ela só quer convalidar, na verdade, se o que você está falando de máquina é sinônimo de tecnologia, se dá para entender como tecnologias, ou se a tecnologia é uma capacidade da máquina. E o Wilton Bernardes da Silva, ele pede se você poderia comentar qual a relação da máquina e a transdisciplinaridade. Vamos lá, eu vou começar então pela relação entre máquina e transdisciplinaridade. Então, assim, aí eu vou responder essa pergunta recorrendo ao Edgar Morin. Assim, o Edgar Morin vai ser um parceiro aqui porque a pergunta, né, é difícil. Mas se nós reposicionamos a noção da máquina, então se a gente muda, como o Edgar Morin fez, a ideia de máquina, o que concebemos como máquina, como algo mais amplo do que aquilo, né, aquela materialidade da máquina artificial e atribuímos a noção de máquina a noção de sistema que produz organização, ela é transdisciplinar porque a gente consegue aplicar isso em diferentes sistemas, né? Então, aí eu posso até retomar a pergunta que a professora Isabel tinha feito, né? Como que a gente pode entender toda a máquina como um elemento de ligação? É justamente essa capacidade de produzir organização. Tudo aquilo que produz organização é uma máquina. Então, eu posso ver uma obra uma obra de arte como uma máquina. Por quê? Porque ela produz uma organização simbólica. Eu posso olhar uma estrela como uma máquina, por quê? Porque ela organiza elementos, produz elementos, né? Ela produz organização material, mas vejam, né, que a gente está falando, acho que às vezes o Edgar Morin ele cria uma tensão na nossa mente, isso é muito interessante, porque ele pula de um sistema para o outro, e são sistemas muito diferentes, que são caracterizados por entidades e elementos muito diferentes. Então, estamos falando de elementos materiais de uma estrela, uma usina de produção de matéria, e estamos falando de uma obra de arte, que é uma organização de símbolos. Ele atribui à linguagem também a noção de máquina. Ele fala, nós temos uma máquina de linguagem, que é uma máquina que produz enunciados. Então, quando a gente pensa a linguagem como máquina, nós estamos indo para um outro campo que associa, além de símbolos, toda estrutura, enfim, sintática, morfológica, organização, né, em unidades, enfim. Então, como que a máquina pode ser transdisciplinar? Como um conceito organizativo que não se atém a um tipo de elemento específico. Então, por exemplo, material simbólico ou uma matéria vida baseada em carbono, mas é uma abertura, né? Ele amplifica, digamos assim, os tipos de elementos que nós podemos considerar nessa articulação. Então, por isso que ela pode ser transdisciplinar, porque ela passa por vários sistemas. Sistema linguístico, sistema material, físico das estrelas, sistema biológico, máquinas, plantas, animais, seres humanos, passando por, enfim, obra de arte. E quando a gente olha para a definição de máquina nos dicionários, se a gente voltar lá para a coisa mais básica, nós vemos que nos dicionários muitas vezes se usa também a noção de máquina para falar de obra de arte. Então, quando uma obra de arte ela é poderosa, essa ideia de causar um grande efeito, a gente fala, nossa, essa obra é uma máquina. De uma certa maneira, já há na metáfora essa ideia, que o Edgar Morin, é claro que faz aí uma reflexão muito mais aprofundada dessa definição de dicionário, mas que, digamos assim, o princípio é o mesmo, que se mantém, né? Agora, em relação à máquina e tecnologia, então, se nós estamos falando das máquinas artificiais, né, a gente vai para o universo das máquinas artificiais, aí a gente tem aí, dentro das máquinas artificiais, outras famílias de máquinas, que eu não sei, aí depois até se a professora Isabel puder me ajudar, né, me corrigir, assim, eu não lembro na obra, o método do Edgar Morin criar uma classificação
ou, digamos assim, mencionar todas as famílias de máquinas que iriam compor as máquinas artificiais. Ele não entra, por exemplo, numa definição necessariamente de classificar, todas as máquinas cognitivas são isso, musculares são isso, eu não me recordo, mas eu imagino que ele não faça esse trabalho. Então, é um trabalho para a gente que está aí para ser feito. A professora Santella tem vários textos em que ela procura fazer essas organizações das máquinas em diferentes classes, né? E a partir de qual momento você tem a presença mais de uma tecnologia, né? E aí tecnologia, a gente também depende muito do que se considera como tecnologia, como conjunto de técnicas. Se é como conjunto de técnicas, tá desde as máquinas mais iniciais. Se é mais um conceito mais contemporâneo, a gente tem uma redução. Então, na verdade, para responder essa questão, o que a gente precisa é saber o que estamos chamando de tecnologia. Podemos associar a máquina dentro dessa família de máquinas artificiais. Fora disso, não, né? Porque aí, se a gente pensar, por exemplo, numa tecnologia do ser vivo, ou uma tecnologia da linguagem, pensando como conjunto de técnicas de vida ou conjunto de técnicas de geração de enunciados que fazem sentido, sim. Mas eu não vejo essa diferenciação e nem essa precisão na obra do Edgar Morin. Não sei, a professora Isabel, se puder me socorrer aí. Não, eu acho que ele não faz mesmo, ele não entra, acho que nessas questões com esse fôlego, não é esse o objeto, né? Eu acho que ele fala das máquinas para falar da evolução da humanidade, quando ele tece crítica à ciência fragmentada, né? A ciência, a lógica cartesiana, né? Para dizer, ele fala de máquina, como você coloca no seu trabalho, num sentido mais abrangente, no sentido menos estrito e mais lato sensu, né? E assim, dessa fala tua, eu vejo que tem até a ver com o que estão perguntando, alguém perguntou aí sobre a relação da máquina com a transdisciplinaridade, que é a questão de se tomar o conceito, a definição de máquina, numa perspectiva não reducionista, né? Que não traga o reforço de um pensamento binário, né? Isto ou aquilo, sim ou não, né? Porque todo ponto de vista, como a gente fala, é a vista de um ponto, depende do olhar de onde eu parto. Mas esse ponto de vista ele tem que estar na direção de metapontos de vista. E é isso que a educação tem por objetivo rediscutir, refletir sobre esse caminho, sabe, entre o ponto de vista e o metaponto de vista. Então, por exemplo, a transdisciplinaridade é a prática, né, uma prática na educação de uma epistemologia que a sustente, né? Então, assim, é uma relação complementar e absolutamente não binária. Então, isso serve para a máquina, como serve para a experiência da aula que você deu. Poxa, estava tudo lá, né? Todos os elementos. Mas a gente não conta com a incerteza, com o acaso, com os ruídos, né? Como você trouxe. Quero também dar uma... A Priscila leu uma pergunta, se eu não estou enganada, da Rosilei Ferrarini. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu acho que eu vi esse nome, acho que a Rosilei é uma das colegas que vão fazer aí, participar do primeiro curso do CEP Edgar Morin, né, que vai começar aí no dia 18 de maio, que é a Introdução ao Pensamento Complexo, Juliana Ills, e as implicações em educação. Embora esse primeiro módulo seja bastante introdutório, mais bibliógrafo de Edgar Morin, a ideia é que nesse curso a gente venha discutir essas questões aí, claro que a partir das demandas do próprio grupo. Mas eu acho que são essas reflexões que são mais do que necessárias, né? Falei isso para a Priscila na defesa da dissertação dela ontem, mas é um tema urgente
né, no universo educacional, porque, de fato, como a Priscila já adiantou, é escassa essa reflexão, né? Então, acho que é por aí. Acho que chegamos ao fim dessa conversa muito boa mesmo, Juliana. Agradeço muito você vir compartilhar aqui com a gente a sua pesquisa. Agradeço demais a Isabel, que sabia que ia ser muito bom esse debate, essa troca aí, e que a gente continue conversando, continue com essas reflexões, que agora temos aí o Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin, com a Isabel e a Maria Cândida, disseminando ainda mais todas essas ideias da complexidade, do pensamento complexo, e como a gente precisa cada vez mais dessas reflexões para pensar esse ser humano, esse novo ser humano, né, Juliana? Quem nós somos hoje nessa contemporaneidade que nós temos outras máquinas aí permeando. Eu queria pedir para você fazer as suas considerações finais aí. Eu gostaria de agradecer pelo convite, foi muito bom, adorei rever a professora Isabel, enfim, é sempre um grande prazer assim ouvi-la e nos nutre, né, sempre com conhecimento assim gigantesco sobre Edgar Morin. E acho que deixa um convite, a gente tem um grupo de estudo sobre imaginário das tecnologias, né? O Geist é um grupo aberto, então quem tiver interesse pode mandar uma mensagem para mim e pode participar desse grupo. Nesse grupo a gente procura justamente problematizar esses artefatos, criando artefatos fora aí da caixa, né? Então, artefatos que problematizem, por exemplo, a relação que nós temos com o Instagram, com as redes sociais, e também, enfim, outros artefatos que levam mais a que tem mais essa função imaginativa de como poderíamos ampliar esses artefatos para além dos que existem, que são tão deterministas muitas vezes, né? Então é um convite, deixo aberto para quem tiver interesse de participar do grupo. E, enfim, deixo minha gratidão mesmo, né? Minha disponibilidade. Estamos aí para conversar sobre isso sempre que tiver aí a oportunidade. Muito obrigada, Priscila. Excelente. Isabel, você quer fazer considerações finais? Quero agradecer só pelo convite, Priscila, pela oportunidade de estar com a Juliana e discutir, debater um pouco mais esse tema, né, que é tão urgente, e convidar a todos para participarem conosco dessas discussões, dessas reflexões contemporâneas que são tão desafiadoras no universo educacional, organizacional, da gestão, da ciência, da produção do conhecimento, né? Então, queria convidar a todos para conhecerem o nosso novo Centro de Estudos e Pesquisa Edgar Morin, né? Eu mandei o link aqui no chat. É isso que lá a gente vai ter, espero que a gente possa discutir, refletir sobre esses temas tão necessários, tá? Mais uma vez, obrigada ao Instituto Educa Digital, na pessoa da Priscila. E um beijo, Juliana, e a todos. Obrigada, pessoal. Até a próxima.